Olá pessoal, início de mais uma aula. Então vamos lá. A gente tinha parado na parte de formatação de tabela, né? Onde a gente tinha essa tabela com essas informações. Perfeito. A gente fez formatação, falou de cores, falou de tipo de linha, de texto, ok. Agora, pessoal, a gente vai pôr em prática alguns comandos que eu listei, que são os mais utilizados e que seria bom vocês tirarem uma foto ou um print para guardar essa lista aqui, que ela é bem interessante. Então, o que acontece? Aqui na primeira coluna, a gente vai ter o que a gente vai ter de ação se a gente fizer o comando. Na segunda coluna a gente vai ter o atalho no Windows para a gente executar aquela determinada ação. A gente vai precisar fazer determinado atalho. E temos o atalho no Mac, que é os dos aparelhos da Apple. Então a gente tem no Windows e da Apple, que é o Mac. Aqui nessa nossa aula a gente vai se atentar mais aos atalhos do Windows, perfeito? Então vamos lá, pessoal. Agora colocando em prática os atalhos. Então vamos lá. A primeira ação que ele fala é a questão de mudar de aba para a direita. Então vou criar aqui várias abas, né? Deixar mesmo planilha 1 teste. Teste, aba, teste 01. Aba, teste 02 e aba, teste 03. Então, perfeito, pessoal. Então, na nossa planilha base, a gente tem a planilha de testes, né, que era essa que a gente estava mexendo na última aula. Temos o atalho do Excel, que é essa que a gente está vendo agora. E eu criei mais 3 abas que estão em branco, né, que são a aba teste 01, aba teste 02 e a aba teste 03. As 3 estão em branco. Ok. Então, pessoal, sabendo disso, o que acontece? A gente vai executar esse primeiro comando, mudar de aba para a direita. Então, a gente está aqui, a aba é cada quadradinho desse. Então, quando ele fala mudar de aba para a direita, ele está se referindo para a gente seguir nesse sentido aqui, ó. Quando ele falar de mudar de aba para a esquerda, ele está se referindo no sentido aqui da esquerda. O que acontece, pessoal? O que geralmente a gente faz? Para mudar de aba, a gente pega o mouse, movimenta o mouse e vai na aba que a gente quer e clica. Só que o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que o nosso objetivo é o quê? É trabalhar o máximo de tempo no teclado. Por quê? Porque geralmente você vai estar com as duas mãos no teclado e movimentando aqui as células com as teclas do teclado. As setinhas para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Então o que acontece? Se a gente está com o mouse, não está sendo usado, digamos assim, a gente tem que trabalhar tudo aqui no teclado. E aí, então, muitas vezes você está movimentando aqui dentro dessa aba atalhos do Excel e por algum motivo você quer ir lá para a aba teste 03. Como que a gente pode fazer isso? A gente vai seguir esse atalho aqui, ó, que é o Ctrl mais Page Down. Então, se vocês observarem, cada teclado é diferente, mas se vocês observarem, no teclado de vocês, seja ele o teclado de notebook ou o teclado mecânico, a gente vai ter o nome Page Down ali na região superior direita, ali próximo daquele teclado com os números, né? Daquele tecladinho menor. Você pode pesquisar e você vai ver o nome Page Down, né? Que é Page Down. E aí, como que a gente vai fazer então para mudar de aba para a direita? Até encontrar a aba teste 03. Você vai apertar no Ctrl e segurar e procurar a tecla Page Down.
muitas vezes ele vai estar com o nome PGUP, ou perdão, PGDN, que é a abreviação de page e DN de down. Então você fica com o Ctrl segurado, a tecla Ctrl segurado, e aperta no page down. Toda vez que você deixa o Ctrl segurado e vai apertando, apertou uma vez no page down, aperta de novo, até que ele chega na aba teste 03. Então quer dizer, ao invés de você movimentar o mouse e encontrar a aba aqui, você já foi direto. Então vamos fazer novamente. Você aperta no Ctrl e aperta na tecla Page Down, Page Down, Page Down. Cada vez que você aperta, ele vai passando de uma aba para outra. E aí, perfeito. O que acontece? Então, ó, se você apertar no Ctrl e apertar na página, na tecla Page Down, ele vai indo para a direita. Como eu mostrei aqui, ó. Apertei uma vez, veio para cá. Apertei uma vez, veio para cá. Apertei uma vez, veio para cá. Agora, pessoal, eu quero saber qual tecla que eu irei utilizar, quais comandos eu irei utilizar para mudar de aba para a esquerda. Então, ó, eu vou apertar no Ctrl Up. Então, vocês vão observar que no teclado de vocês pode estar só a palavra UP, que seria o up, ou então ele pode estar como PG UP. O meu, em específico, está PG UP, mas poderia estar Page Up. Então, cada teclado vai ter essa diferenciação. Mas o meu está PG UP, vou fazer então com PG UP. Então, você vai fazer o mesmo raciocínio. Você vai apertar na tecla Ctrl e vai apertar na tecla Page Up. Toda vez que você aperta na Page Up, você volta para a aba esquerda. E aí eu volto aqui então para a minha primeira aba, que no caso ela é a primeira. Então, se eu quiser ir lá para a aba teste 3, eu tenho que passar por todas essas abas aqui, ó. Então eu aperto no Ctrl e vou em Page Down de novo, né? E ó, toda vez que eu aperto, eu vou passando as abas para a direita. Ah, quero voltar lá na planilha teste novamente. Ctrl segurado, Page Up. Page Up, 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 Up. Pronto. Então agora, ó, se eu fico com o Ctrl segurado e aperto no Page Up ou no Page Down, eu consigo me locomover dentro das abas. E olha a facilidade, ó. Ao invés de eu ter que pegar o mouse, clicar na que eu quero, aí depois, não, eu quero agora nessa. Então você tem que tirar a sua mão do teclado, ir no mouse e movimentar para onde você quer e depois clicar e depois voltar para a mão dentro no teclado. Então quer dizer, é muito tempo perdido. Então para evitar isso, o que a gente faz? Vamos ir no comando Ctrl, Page Down ou Page Up, que aí vocês vão conseguir navegar pelas abas sem precisar do mouse. Ok? Perfeito, pessoal. Agora a gente vai ver, então vou ir marcando aqui os que a gente já viu. Então mudar de aba para a direita, mudar de aba para a esquerda. Vamos colocar aqui um amarelinho só para simbolizar que a gente já viu isso aqui. Então, ó, seleciono os dois que eu quero, as duas linhas, e cliquei no amarelinho. Perfeito. Então, pessoal, o que acontece? Agora a gente tem o atalho para ir para a primeira célula. O que significa a primeira célula? É sempre a A1, onde vai ser a primeira coluna com a junção com a primeira linha. Aí vocês falam assim, mas para que eu vou precisar vir aqui para a primeira célula? Você vai precisar porque imagina que você tem uma coluna muito grande, uma tabela muito grande. Então, por algum motivo, você está aqui, ó, na célula N70. E por algum motivo, a maioria dos seus dados, principalmente os iniciais de cabeçalho e tudo, eles vão estar aqui no início. Geralmente a gente sempre coloca na primeira linha, na primeira coluna. Então, ó, qual é o comando que eu vou utilizar para ir para a primeira célula? Em qualquer aba que eu estiver. É o Ctrl Home. Então, vocês vão caçar no teclado de vocês, que vai ter o nome Home, que é o quê? É o HOME.
ME. Então vamos lá, vamos voltar para nossa célula N70. Então, ó, só no teclado aqui, na setinha do teclado. Estou na linha 70 já aqui, ó. Agora vamos caçar o N. Pronto. Por algum motivo eu estou nessa célula aqui e eu quero voltar lá para a primeira célula. O que eu vou fazer? Aperto e seguro no comando na tecla Ctrl. E aí agora eu coloco a tecla Home. Pronto. Ao invés de eu precisar, vamos voltar para cá. Ó. Então, vamos caçar o N70. Então, vamos imaginar. Para você ir para a célula inicial, se fosse com o mouse, primeiro, você teria que tirar a mão do teclado, levar sua mão no mouse, movimentar o mouse, apertar aqui, puxar para baixo na barra de rolagem. Isso na horizontal, e ainda ia ter que fazer na vertical, subir, 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 até chegar aqui. Então, para você não perder esse tempo, o que a gente faz? A gente aperta na tecla Ctrl Home. Então, ó, vou voltar para cá, o N70 está aqui. E aí eu aperto no Ctrl e clico na tecla Home, que é H-O-M-E. Cliquei, automaticamente ele vai me levar para a primeira célula. Então, olha o tempo que eu ganhei. Então, esse é o comando ir para a célula, para a primeira célula. Então, a gente já viu, vou colocar de amarelo. Agora, a gente vai selecionar a linha. E aí, como que a gente faz para selecionar a linha? Tem duas formas. A primeira é, você tira a mão do teclado e vai no mouse e clica na linha que você quer selecionar, ó, no número. Porque se você clicar só na célula, só vai selecionar a célula. Se você clicar no número que está aquela célula, ele vai selecionar toda a linha. Então o que você vai fazer? Só que aí você vai ter que tirar a mão do teclado e levar no mouse, clicar e tudo. Como que a gente faz para facilitar isso? A gente usa o comando Shift espaço. Então, ó, eu quero selecionar essa linha inteira. O que eu vou fazer? Movimento aqui com a setinha do teclado, aonde eu quero. Então eu quero essa aqui, ó, desfazer. Aperto na tecla Shift, seguro, e aperto na tecla espaço. Olha o que aconteceu. Ele selecionou a linha da minha tabela. Então, ó, eu quero aqui na linha copiar. Aperto Shift, espaço. Pronto. Automaticamente ele me gerou a seleção de todas das linhas da minha tabela. E aí o que é o legal disso aqui? É que se você quiser selecionar as linhas apenas da tabela, você vai deixar o Shift segurado e apertar espaço. Pronto. Ele selecionou apenas as linhas da minha tabela. Agora você imagina que você quer selecionar todas as linhas. Toda a linha. Não só a linha da tabela, mas a linha nova inteira. O que você faz? Continua apertado no Shift e aperta espaço novamente. Então, resumindo, aperta Shift e aperta espaço 2 vezes, que ele vai selecionar toda a linha para você. Ok? Então, Shift mais espaço. Então, ó, vou selecionar até aqui pelo atalho. Shift espaço, pronto. Clico aqui, tá amarelinho, já tá 100%. Agora já é o caminho inverso. Eu quero selecionar a coluna da minha planilha. O que eu vou fazer? Vou movimentar aqui com as setinhas do mouse, do teclado. E por algum motivo eu quero essa aqui, ó, atalhos Mac. Eu quero selecionar a minha coluna. O que eu vou fazer? Eu vou, ao invés de apertar no Shift, eu vou apertar no Ctrl e clicar em espaço. Cliquei no Ctrl, apertei em espaço. O que ele me fez? Ele selecionou a minha coluna da tabela. E aí, como que eu posso fazer para selecionar a coluna da planilha inteira?
eu aperto simplesmente, continuo apertado o Ctrl e dou um espaço novamente. O que acontece? Agora toda a minha coluna que eu selecionei está selecionada. É o mesmo raciocínio do Shift espaço, só que agora, ó, Ctrl espaço espaço. Agora toda a minha linha, toda a minha coluna, ela está selecionada, ok? Então perfeito, já marcamos também essa aqui. E aí agora vamos fazer o seguinte, agora a gente vai adicionar uma linha ou coluna. Qual é o modo padrão que geralmente as pessoas fazem? Para adicionar uma linha ou uma coluna, você vai vir aqui com o botão direito em cima da linha que você quer acrescentar uma linha em cima. Vim aqui em inserir linhas da tabela. Pronto, ele vai me criar a linha. Só que o que acontece? Eu tenho que tirar a mão do teclado e levar lá no mouse, apertar com o botão direito, enfim, vai me dar muito trabalho. Então, qual a forma mais fácil de eu fazer isso? Ao invés de ir pelo mouse, eu posso vir nesse atalho aqui, ó. Então vai ser o Ctrl e aí aqui vai ter o Ctrl Shift mais o mais de novo. Então, ó, eu vou selecionar aqui a linha que eu quero, aonde eu quero acrescentar essa linha. Vou apertar no Ctrl, segurar, aperto no Shift, seguro e aperto no símbolo do mais aqui no teclado. E automaticamente ele me cria novas linhas. Então, ó, muitas vezes você quer fazer 10 linhas a mais. Então, você, se fosse no mouse, você teria que ficar clicando várias vezes. Como que você vai fazer para facilitar a sua vida? Você vai apertar no Ctrl Shift e apertando no mais, ó. Olha que bacana. Ele está me gerando as linhas que eu quero. Então, esse é o comando, esse é o atalho para criar novas linhas. É o Ctrl mais o Shift mais o símbolo do mais. Ok? Então, check nessa também. Já selecionamos, já fizemos elas. E agora a gente vai ter o comando excluir uma linha ou coluna. E aí o que acontece? Quando a gente quer excluir a linha, como que a gente pode fazer? Ah, perdão, só que adicionar a linha ou coluna. Aqui, ó, a gente está adicionando linhas. E para adicionar colunas, o que a gente vai ter que fazer? O modo padrão seria o que? Você apertar com o botão direito, vir inserir e colunas da tabela à esquerda. Aí você criaria uma nova coluna. No nosso caso aqui, seria o Ctrl, o Shift e o mais. Só que aí qual a diferença? Ctrl Shift mais, você teria que antes selecionar a coluna. E como que a gente seleciona a coluna? Ctrl mais espaço. Então, Ctrl mais espaço. E agora, ó, Ctrl Shift mais. Olha que legal. Então, vamos fazer novamente. Para mim adicionar a linha é um pouco mais simples. Por quê? Eu estou aqui, ó, movimentando com a setinha do mouse. Eu vou e aperto Ctrl Shift mais. Automaticamente ele me gera uma linha acima aqui de onde eu estava. Show! Agora, quando você quiser criar uma nova coluna, aí você vai primeiro selecionar a coluna que você quer. Então, ó, eu quero selecionar a coluna B. Como que eu faço para selecionar a coluna? É o Ctrl mais espaço. Então, eu aperto Ctrl, seguro, aperto espaço. Pronto, ele já selecionou só as linhas aqui da minha coluna, dentro da tabela. Aí, como que eu vou fazer para criar uma nova coluna? Ctrl, Shift, mais. Pronto, ele me gerou uma nova coluna aqui. Perfeito? Então, certo. Agora, então, a gente vai ver a questão de excluir linha ou coluna. É o mesmo raciocínio, só que o que vai mudar é que ao invés de ser no mais, agora vai ser no menos. Então, vamos lá.
é excluir linha ou coluna. Como que podemos fazer isso? A primeira forma, que é o que todo mundo faz, é você apertar com o botão direito, vir em excluir, linha da tabela e exclui. Só que dessa forma, o que acontece? Você vai ter que tirar a mão do teclado, levar no mouse e isso vai fazer você perder tempo. Então, para evitar esse tipo de situação, como que a gente faz? Você vem aqui, ó, com a teclinha, com as setinhas do teclado, seleciona, clica, fica selecionado aonde você quer que exclua aquela linha. E aí, ó, você vem e aperta no Ctrl e clica no símbolo do menos. Olha só, automaticamente ele me excluiu essa linha que estava selecionada. Vamos excluir essa aqui, ó, refazer, Ctrl menos. Automaticamente ele já me excluiu essa linha. E aí o que acontece? E aí agora eu quero excluir essa coluna. Quero excluir por algum motivo a coluna ação. Como que eu vou fazer? Primeiro seleciona a coluna. Então Ctrl mais. Então já selecionei a coluna. Agora eu vou fazer o que? Apertar no Ctrl e no menos. Pronto. Automaticamente ele já me excluiu essa coluna. Imagina que eu quisesse excluir essa coluna também, atalho Windows. Como que eu ia fazer? Ctrl mais para selecionar a coluna e Ctrl menos para excluir. Quero excluir essa também, Ctrl menos de novo. Pronto, excluiria a tabela inteira em fração de segundos. Então, esse é o comando excluir linha ou coluna. Então, vamos selecionar ele aqui, colocar em amarelo que a gente já viu. O próximo agora é o copiar. E esse copiar eu queria me aprofundar um pouco mais nele. Na verdade, o copiar é o padrão. Agora o que vai mudar é o colar. Então vamos lá. O copiar, aí eu já tinha explicado em outras aulas, mas foi superficial. É o quê? Imagina que você tem um desenho em um caderno. E aí você quer pegar esse desenho e colar ele na sua parede. Por algum motivo. Então quando você usa o comando copiar, o que acontece? Esse comando é como se você pegasse essa folha, esse caderno, levasse em uma máquina de tirar cópias imensa, colocasse esse caderno em cima dessa máquina e essa máquina faria uma cópia do desenho para você e você pegaria essa cópia e colaria na sua parede. E aí o que acontece? O desenho original ele continua do jeito que ele está. O que vai mudar é que você vai ter uma cópia daquele desenho original. Então o que acontece? Aqui é o mesmo raciocínio. Então imagine que você tem um nome que copiar e você quer copiar ele para essa linha, para essa célula aqui, a E9. O que você vai fazer? Ao invés de pegar com o mouse, apertar com o botão direito, vir aqui em copiar, depois vir aqui na célula E9 e colar com o botão direito, você perdeu muito tempo clicando diversas vezes, tirando a mão do teclado e indo no mouse. O que você vai fazer? Você, ao invés de apertar com o botão direito em cima da célula que você quer copiar, você vai apertar Ctrl C. Esse, a maioria das pessoas já vão saber, porque ele é muito utilizado diariamente. Mas pode ser que alguém não saiba, e então eu estou mostrando agora que esse é o comando de você copiar. Então, ó, eu venho aqui e colo. Colei. Pronto. Perfeito. Colei. O que acontece? O texto original ele continua aqui do meu lado. O que mudou é que agora eu tenho uma cópia dele. E aí, como que eu faço para colar? Então, Ctrl C eu copio. Aí ele fica tracejado aqui em verde, significa que é essa área que eu estou copiando. Imagina que eu quisesse copiar essas 5 células aqui de baixo. Então, como que eu faria? Outra otimização. Então, como eu já expliquei, essa daqui, ó, você vai movimentando a célula com base na seta do teclado, né? Para cima, para baixo, para esquerda, para direita. Imagina que eu quero selecionar essas 5 células aqui, ó. Então, é da 9 a 14.
Como que eu vou fazer para selecionar todas elas? Eu posso fazer o seguinte, ó, eu aperto no Shift, seguro, e vou apertando na setinha para baixo. E o que vai acontecendo? Ele vai selecionando tudo que está embaixo aqui do copiar. Pronto, selecionei. Aí eu vou em Ctrl C, que é o copiar normal, e dou um Ctrl V, que seria o colar. Automaticamente ele vai me mostrar, ele vai colar todas as informações que estavam aqui. Ok? O que acontece? Aí era onde eu queria chegar. O copiar é só de uma forma que a gente faz e tá tudo certo. Agora, o colar, ele já tem algumas diferenças, que é o que eu vou estar mostrando agora. Então, imagine só, eu quero copiar, vou copiar só esses dois aqui, porque são textos menores e é o que eu preciso. Imagina o seguinte, eu dou um Ctrl C aqui, aí as duas células já ficaram com retângulo verde, tracejado, e eu quero colar ela nessa linha aqui. Como que eu vou fazer essa colagem? Aí vai depender do que eu preciso, qual a minha demanda. Por quê? Porque eu consigo colar isso aqui de diversas formas. Então é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então o que acontece? Eu copiei aqui com Ctrl C normal. Se eu der um Ctrl V, ele vai me colar o texto e a formatação que estava aqui na tabela. Ele me colocou com as mesmas cores. Ok. Já é uma cola 100%. Mas existem outras formas, que é o que eu vou mostrar agora. Então, o que acontece? Imagina o seguinte, vou copiar esses dois textos, Ctrl C, e eu quero colar eles aqui. Aí, se essa questão de colar o texto e a formatação não te agradar, que seria tudo pelo teclado, aí beleza. Aí você vai usar o mouse. Por quê? Porque agora o mouse ele vai te proporcionar colar de diversas formas. E aí, como que a gente vai fazer? Eu vou aqui na célula que eu quero, eu aperto com o botão direito, e aí no momento que eu aperto com o botão direito, ó, ele me dá todas essas opções de colagem. E aí a gente vai falar uma por uma. Então vamos esperar essa primeira. A primeira, a gente tem a opção de colagem, que é o colar, né? Então ele vai colar todo o texto e a formatação. Mas aí, vamos lá novamente. Eu aperto com o botão direito, opções de colagem, e vou e clico em valores, que é onde tem um símbolozinho de colar e tem o 1, 2, 3. O que acontece quando eu clico? Ele significa que ele vai me colar apenas os valores. Então, muitas vezes eu tenho uma tabela que está em uma formatação e outra tabela está em outra formatação. Então, se eu copiar os elementos que estão aqui e colar eles aqui com o texto e a formatação, eu vou ter problema. Por quê? Porque muitas vezes a cor é diferente, o tamanho da letra é diferente. Então, para evitar esse tipo de situação, o que você faz? Quando você for copiar de uma tabela para outra, ao invés de você colar normal no Ctrl V, você vem aqui, ó, e aperta com o botão direito. Deixa eu copiar aqui primeiro. Aperta com o botão direito, ó, e clica em valores. Por quê? Porque aí ele vai me trazer só os valores, não vai trazer a formatação. E inclusive se aqui onde eu colei tiver outra tabela que tenha as configurações de cor, de tamanho de texto, de letra e tudo, automaticamente quando eu colo só os valores, ele vai me passar para essa configuração. Então vamos imaginar o seguinte, ó. Imagina que isso aqui é negrito e itálico. Então eu apaguei aqui. Então eu sei que essas duas células aqui, ó, qualquer coisa que eu escrever, elas vão estar em negrito e em itálico. Ok. Aí eu te pergunto, você vai copiar aqui,
e vai colar aqui. Se você colar direto, vai pegar o texto e a formatação, mas você só quer os valores, porque a formatação você já configurou. Então você vem aqui, ó, no 1, 2, 3. Pronto. O que acontece? Ele colou apenas os valores. E aí o tipo de célula, o tipo de fonte, o tamanho do texto, se é negrito, se é itálico, já estava configurado. Então ele só veio com os valores e essa configuração foi impressa nessas células, devido a elas estarem configuradas. Então essa é um dos tipos de cópia, que no caso é um tipo de cola. Então, se eu apertar com o botão direito, ó, e vier aqui em fórmulas, o que acontece? Ele não vai me trazer mais o resultado ou o texto que está naquela célula. Ele vai me trazer as fórmulas que estão naquelas células selecionadas. Então imagine só, você tem uma soma de alguma coisa em tabela e você quer que aquela mesma soma, imagine o seguinte, vamos fazer um teste aqui prático. A, B, C, D, E. Imagine o seguinte, aqui é 10, 9, 8, 7, 6. Então é o seguinte, imagina que a gente tem essa diferença aqui, ó, dessa coluna final menos a coluna inicial. Aí beleza, depois eu explico essa questão das fórmulas. O que me interessa é o seguinte, então eu sei que cada resultado desse é um resultado de um item da coluna H menos um item da coluna F. Então o que acontece? Se eu selecionar eles aqui e der um Ctrl V, ele vai me copiar só a fórmula do jeito que está. Inclusive com resultados diferentes, porque esses aqui eles estão utilizando essas bases, esse aqui já está utilizando essas aqui. Então, se você vier aqui e colar os valores, aí ele não vai trazer a fórmula mais. Ele vai trazer exatamente os valores que estavam aqui e vão colocar aqui. Só que aqui, ó, ele ainda está em fórmula, só que aqui ele já está aqui ele já está aqui ele ainda está em fórmula e aqui ele já está em resultado. Então imagina o seguinte, se eu botar aqui 1000, o que acontece? Aqui, como ele está em fórmula, ele vai ser alterado. Já aqui, ó, ele está em valor, então independente do valor que você colocar aqui, ele não vai alterar mais. Ele sempre vai continuar esses aqui. Então, beleza. Então aqui você colou como valores. Agora você imagina o seguinte, você quer usar essa fórmula que está sendo utilizada aqui e quer copiar ela. Então você não quer copiar número, não quer copiar o resultado. Você quer copiar apenas as fórmulas. Então como que você vai fazer? Você vai apertar com o botão direito e aí ó, você vem aqui em fórmulas. E aí então agora ele vai trazer as fórmulas. Onde? Ele vai pegar o valor que tem aqui nessa coluna, menos o valor que tem nessa. E aí, ó, todos os de baixo aqui já vão estar nesse mesmo raciocínio. Ok? Então, beleza. Então, aqui a gente tem as fórmulas, os resultados. E aí, imagina o seguinte. Então, se aqui você colar de formato padrão, você vai pegar a formatação e os valores. Se você selecionar só os valores, você vai pegar só os valores. Se você selecionar as fórmulas, você vai trazer somente as fórmulas que estão ali e não os valores em si. E aí temos outras opções também. Uma das opções seria o transpor. O que é o transpor? É quando você tem uma linha. Você vai fazer uma cópia dessa tabela, desse material seu,
E ao invés de você representar ele em formato vertical, que é o que está aqui, ele vem como formato horizontal. Então vamos lá, eu seleciono aqui, ó, e aí eu vou aperto com o botão direito e venho em transpor. O que acontece? Ele colou aqui as fórmulas, só que ele transpôs, então ele estava na vertical e todos aqui vieram para horizontal. Então o transpor ele simboliza isso, é quando você quer transformar de linha para coluna ou de coluna para linha. Então, ó, se eu aperto com o botão direito aqui e clico em transpor, ele vai vir até esses valores aqui. E se eu vier aqui em formatação, o que vai acontecer? Aí eu vou pegar um caso diferente, vou pegar esses aqui, ó. Vou selecionar eles, Ctrl C, e aqui eu aperto com o botão direito, ó, e vem em formatação. O que acontece? Agora ele só trouxe exatamente a formatação. Então, os valores ou qualquer outro item já não veio. Então essas células aqui elas estão em branco, ok? Então perfeito. Sabendo disso, o que acontece? Temos aqui, vamos ver mais alguma opção de cola. Esse daqui é o seguinte, a gente tem também a opção de colar como vínculo. Qual é o ideal do vínculo? Quando você cola fórmula, você vai colar a fórmula, como o nome já diz. Então vai ter que ver se a fórmula está certa, enfim. Quando você cola vínculo, você tem exatamente um vínculo. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui, ó, todos esses itens e vou Ctrl C e vim aqui colar como vínculo. O que vai me ocorrer? Se eu der 2 cliques aqui dentro, ó, eu vou ter o item daquela fórmula. Então, por exemplo, aqui, ó, é o I6. Ele está representando a fórmula I6. Esse aqui, o I5. Esse aqui, o I11, o I10. Enfim, cada um vai estar representando uma fórmula. E qual é o ideal disso aqui? Se você muda o nome, coloca feijão tipo 1. Automaticamente ele está vinculado a essa célula. Então tudo que você alterar aqui automaticamente vai ser alterado aqui. Ok? E deixa eu ver se tem mais alguma outra questão aqui de formatação. Essas eu já mostrei. Valores e formatação. Aqui é um conjunto de informações. O que acontece? Essas aqui são, digamos, muito rígidas. Ou você cola tudo, ou você cola os valores, ou você cola a fórmula, o transpor, ou a formatação, ou o vínculo. Já em colas especiais é um pouco diferente. Por quê? Porque na cola especial você vai ter o colar normal, que vai vir em valores o valor e a formatação. Aqui vai vir só as fórmulas. Aqui é a fórmula e formatação do número. Então, ó, quando você vem aqui, deixa eu pegar esse exemplo aqui que tem fórmula. Então, o que acontece? Se eu aperto aqui com o botão direito, clico na setinha e colo deixa eu ver, e colo aqui, ó, valores e formatação de número, eu estou pedindo para ele. Manda o valor que você encontrou e a formatação, que está na cor azul. Então, ó, por isso que ele mandou e ficou desse jeito. Então, perfeito. Eu venho aqui. Valores e formatação original. Perfeito. E deixa eu ver. Então, a cola especial ela vai servir para isso. Para que você consiga colar o vínculo, colar uma imagem, vincular uma imagem a uma célula. Aí vai ficar a teu critério e a tua criatividade.
Então, perfeito. A questão de cola seria isso. Então, já vamos marcar os dois aqui, ó. E copiar e cola já foi. Agora, o que acontece? A gente tem aqui a ação pular sequência ou células vazias. O que acontece? Esse pular sequência é o seguinte. Quando você aperta no Ctrl e segura e aperta na seta para a esquerda ou para a direita, o que ele vai ter de informação? Ele fala que vai pular sequências. Então, ó, se eu apertar no Ctrl e segurar e apertar na tecla da direita uma vez, ele vai ir lá para o final da tabela. No meu caso aqui, ele vai para C14, porque é esse o local que termina a tabela. Se eu apertar no Ctrl e segurar e apertar na tecla direita mais uma vez, o que acontece? Ele vai me levar lá para o infinito. Por quê? Porque o Ctrl e a setinha para baixo, ele vai ter esse poder de pegar aí do primeiro para o último da tabela e do primeiro para o infinito da tabela também. Por quê? Porque ele serve para fazer essa locomoção rápida. Mesma coisa do Ctrl seta para a esquerda. Ele vai pular. Ó, então vamos lá, ele está aqui. Ó. Se eu apertar a tecla do Ctrl e segurar e apertar a tecla para a esquerda, automaticamente ele vem para a última linha, a última coluna da minha tabela, que é onde tem caracteres. Se eu aperto o Ctrl e seguro e aperto o esquerda de novo, automaticamente ele já vai me mandar para a primeira coluna daquela tabela. Então, o Ctrl seta seria isso. E aí, uma coisa é você pular a sequência. Então aqui você só está navegando, né? Só está navegando. Então aperta no Ctrl. Ctrl e setinha. Aqui você só está navegando, não está selecionando nada. Ó. Então, ó, é tanto que se eu vier aqui ó, em ação e apertar o Ctrl e segurar para baixo, eu vou lá para o último item, que é o item 17. Ah, eu estou aqui na coluna B. Quero ir lá para cima. Aperto no Ctrl, seguro, seta para cima. Pronto. Ele resolveu a questão de sua locomoção dentro da planilha. Agora a gente tem que ver a questão de selecionar as células, pulando sequência. Então o que acontece? Nesse mesmo raciocínio, imagina o seguinte. Imagina que você está aqui ó, com o teclado na tecla ação e você tem que selecionar a planilha inteira. Como que você vai fazer? Você pode fazer o seguinte, seleciona a primeira aqui que você está, aperta no Ctrl e no Shift segura, e aí você aperta para a direita uma vez, ó. Ele já selecionou todas as linhas. Aqui só foram 3, mas poderiam ser o tanto que forem necessários. Os cabeçalhos, na verdade. E aí agora você aperta, continua apertado no Ctrl, no Shift, e aperta na setinha para baixo. Automaticamente, agora ele não está se locomovendo mais. Ele está selecionando os arquivos. Então, aí com isso você vai conseguir selecionar toda a sua coluna de uma vez só. E seria isso. Então aqui o Ctrl Shift seta, já ensinei também. E esse aqui não tem necessidade, o trancar célula, que é o F4. Esse eu vou mostrar para vocês na prática. O que acontece? Deixa eu apagar esse aqui. Então aqui ó, a gente tem o cálculo da coluna H menos a coluna F, nos números que cada uma representa. Aí você imagina o seguinte, eu quero que esse valor aqui que foi calculado, ele seja dividido por 2. Então, esse dividido por 2. O que acontece? Ele vai dividir todo mundo por 2, beleza. Agora, vamos fazer o seguinte.
por um motivo, vamos imaginar que a gente vai somar esses valores aqui, ó. Somei. Deu 25. E aí, por algum motivo, eu quero que aqui saia o percentual de cada resultado desse. Então, o que acontece? Aqui vai ser esse, dividido pelo somatório, vezes 100. Então, dá 36%. Aí, aonde eu quero chegar? Eu quero fazer com que essa fórmula aqui, ela desça aqui para baixo de todo mundo. Só que se eu der um Ctrl C, selecionar aqui e apertar com o botão direito e vir em fórmulas, o que vai acontecer? Ele vai sempre pegar, ó, a de baixo e a de baixo aqui. A de baixo é de baixo, a de baixo é de baixo, a de baixo é de baixo. Então tá dando um erro. Toda vez que der esse div 01 é porque deu erro. E aí como você faz para resolver isso? Você vai ter que travar essa última célula. Desculpa. Essa última célula, para que na hora que for descendo, ele não vá descendo junto, ó. Que cada vez mais ele está descendo mais, ó. Então, como que a gente pode fazer para resolver isso? Você vem aqui, ó, e clica na célula 25, que tem um resultado de 25 aqui, e aperta F4 e dá um Enter. Aí agora, ó, você movimenta isso aqui para os outros, o que vai acontecer? Você travou a sua célula. Então, toda vez que você trava, ó, agora na hora que você puxa aqui os elementos para fazer as outras células, o que acontece? Ela está travada. Então, aqui eu poderia puxar infinitos números, que ela sempre calcularia com base no 25. Por quê? Porque o 25 é o somatório e eu disse que ele iria ficar travado. Então, esse é mais um raciocínio. Então, trancar a célula. Aí ele coloca o cifrãozinho quando está trancado mesmo. Perfeito. E aí a gente tem a ação desfazer. Essa ação desfazer ela é muito utilizada devido à questão de muitas vezes você faz determinada atividade e por algum motivo você quer voltar atrás, não gostou de como ficou e você quer voltar para trás, quer voltar ao que era antes. O que você vai fazer? Você vai dar um Ctrl Z, que geralmente o pessoal utiliza bastante, então vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, 10, 9, 8. Por algum motivo eu escrevi isso aqui sem pensar e não gostei. Eu quero desfazer. Eu poderia apagar, mas é mais fácil desfazer. Como que eu faço para desfazer? Eu aperto no Ctrl, seguro e aperto no Z. Então, ó, aperto no Z, aperto no Z. Automaticamente ele vai tirando o que eu escrevi em ordem. Então, ó, se eu escrevi o 10, o 9 e o 8, primeiro que vai voltar, que vai sair fora é o 8. Por quê? Porque foi o último que eu escrevi. O 9 e depois o 10. Então, sempre nessa ordem. E aí, por algum motivo, você criou e desfez o que você tinha criado. E aí, você quer refazer novamente. Como que você pode resolver isso? Você vai apertar Ctrl Y. Então, aperta Ctrl Y. Automaticamente, ele volta o que você desfez. Então, se você deu um Ctrl Z aqui, cancelou o que você tinha feito, você pode muito bem reaver aquelas informações com Ctrl Y. Pronto. E aí, para a gente fechar a questão dos atalhos do Excel, a gente tem o Ctrl D. O que é o Ctrl D? O Ctrl D ele vai preencher para baixo o número que está em cima. Então, por exemplo, aqui se eu colocar um Ctrl D, ó, automaticamente ele vai me copiar tudo que está aqui em cima. Então, vou criar uma nova tabela bem aqui e dou um Ctrl D. O que acontece? Ele copia para mim o texto que está aqui em cima e cola, ao invés de eu precisar digitar. Ok? Então, pessoal, por enquanto é isso, tá? E estou à disposição. Até mais.